Quem nunca viu nas suas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook Ads, aqueles famosos print de vendas de pessoas que alegam nas redes sociais estar vendendo no Google Ads, principalmente fundo de funil, aqueles prints. Olha quanto eu fiz aqui esse mês, 50 mil reais, 100 mil reais, 30 mil reais. E olha que eu não estou falando dos maiores valores, tá? Recentemente eu já vi casos aqui de pessoas alegando que fizeram R$1 milhão no Google Ads no fundo do funil. Mas a grande pergunta que vem na sua cabeça é: eu estou aqui no Google Ads como afiliado, estou tentando há tanto tempo, investindo uma grana até que você muitas vezes nem tem e até agora você não conseguiu fazer nenhuma venda. Ou se fez venda, nunca consegue chegar num resultado positivo. Fala para mim a verdade, você já passou por esse cenário? Você está nesse cenário? E antes da gente entrar aqui no conteúdo de verdade, porque nesse vídeo eu vou revelar para você a verdade sobre o Google Ads, principalmente quando nós falamos aqui de mercado de afiliados. Mas antes disso, comenta aqui abaixo desse vídeo qual é a tua atual experiência ou o que você já teve de experiência no Google Ads. Se você consegue vender, se você não consegue vender, porque é essa a grande pergunta que fica na nossa cabeça. Será que o Google Ads funciona? Mas antes da gente avançar aqui e falar sobre essa verdade do Google Ads, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se você ainda não é inscrito, já clica aí no botão para você se inscrever no meu canal. E ao final, se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, você pode também compartilhar com outras pessoas, deixar aquele like para que o YouTube também entregue para outras pessoas e se inscrevendo aqui no meu canal, você vai receber o aviso dos próximos conteúdos que eu vou trazer para você aqui, sempre assuntos relacionados à internet, tá bom? Então se inscreve, já deixa o seu like e vamos entrar agora na parte do conteúdo. Recentemente eu tive aqui uma pessoa falando comigo no WhatsApp e essa pessoa, ela alega que ela estava há 2 anos já no mercado, rodando como afiliado no Google Ads e para minha surpresa, essa pessoa trouxe para mim aqui uma narrativa de que ela estava quase 30 mil reais já negativo, sem conseguir ter resultados. Segundo ela, ela já tinha feito curso de outras pessoas, ela já tinha feito campanhas, mas não conseguia sair do lugar. Olha só o print aqui, ó, onde eu peço para ele me confirmar. Em outro momento eu estava conversando com ele e eu perguntei para ele, né, novamente, falei, olha, foi você mesmo que me comentou que já tinha ficado 30 mil reais negativo e não tinha conseguido ter resultados? E ele confirmou aqui, como eu estou mostrando aqui para você no print. Eu pedi para a produtora só tampar o nome da pessoa por questão de descrição, mas olha só, essa pessoa aqui é uma realidade hoje do mercado, não é só ele. Nós temos dezenas, centenas de pessoas que estão num cenário como esse, que já gastaram 20 mil reais. No caso dele foi um caso até com um valor bem alto, né? Mas eu já vi casos aqui de pessoas que já torraram 5 mil reais, 2 mil reais, 3 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais, como é o caso dele. Agora, antes de você tirar já conclusões e não entender o que eu quero mostrar para você aqui, eu quero que você se lembre do comentário dessa pessoa, porque ao final do vídeo eu vou te mostrar a realidade dela, tá? Eu vou te mostrar o que realmente aconteceu com essa pessoa para que você possa entender a verdade sobre o Google Ads. Eu vou compartilhar minha tela e eu vou elencar aqui algumas coisas importantes que eu quero mostrar para você, revelar para você por que o Google Ads não funciona. Se você é afiliado ou não é afiliado, se você está pensando em começar no Google Ads, o que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo vai ser muito importante para você tomar essa decisão de começar no Google Ads como afiliado, de vender como afiliado. Será que funciona realmente? Será que vale a pena nesse atual momento começar no mercado de afiliados? Então hoje eu vou mostrar para você a verdade sobre o Google Ads. Nós vamos para minha tela e eu vou mostrar pontos importantes para mostrar para você por que o Google Ads não funciona. Agora eu estou aqui na tela do meu computador e eu coloquei aqui 10 itens que eu considero que são os motivos pelos quais eu posso dizer para você com toda certeza, baseado nesses 10 motivos, que
o Google Ads não funciona. Então presta atenção em cada ponto que eu vou explicar para você e ao final aqui do vídeo eu vou deixar a minha conclusão, falar para você qual é a minha opinião verdadeira sobre o Google Ads, principalmente voltado para o mercado de afiliados. Então por que o Google Ads não funciona? A primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, que é o principal ou um dos principais motivos pelo qual o Google Ads não vai funcionar é se você está tentando fazer campanhas no Google Ads sozinho, sem ter conhecimento, sem investir em conhecimento, ficar tentando sozinho, com conteúdo gratuito do YouTube. Eu sempre explico aqui para as pessoas que comentam, pessoas de perto ou pessoas nas redes sociais, que falam qual o melhor caminho para se começar a vender como afiliado, tá? Qual é o melhor caminho para eu começar da forma certa, para eu conseguir ter resultados. Então, minha primeira recomendação sempre é invista em conhecimento. Eu já tive casos de pessoas lá na minha rede social, lá no Instagram, dizendo, olha, eu gastei R$ 5.000 e não fiz nenhuma venda no Google Ads. Eu tentei, não deu certo, eu acho que não funciona. Então essas pessoas, a pergunta que eu sempre falo para elas é, qual é o curso, qual é o método que você segue? E eu lembro de um caso bem ímpar aqui, que foi uma senhora que falou, olha, eu não fiz nenhum curso. Eu só peguei vídeos no YouTube e apenas fiz campanhas e já investi R$ 5.000. E eu sempre digo para as pessoas exatamente isso. Se essa pessoa pegasse, por exemplo, esses R$ 5.000 que ela investiu sozinha ali, sem ter conhecimento, sem aprender como fazer uma campanha da forma certa no Google Ads, se ela pegasse e tivesse investido 1/5 desse valor ou até menos num treinamento, pegue um mentor, eu coloquei aqui, ó, tem um mentor, siga um método, pegue alguém que vive do mercado, alguém que está fazendo Google Ads, na área que você quer atuar como afiliado ou qualquer que seja a área, pega aquela pessoa, siga ela como mentor, adquire o treinamento dela, a metodologia dela, veja se ela realmente tem autoridade naquele assunto, se ela já teve resultados, se os alunos que ela tem resultado, se o método que ela está oferecendo para você disponibiliza suporte, disponibiliza mentorias para te ajudar. Então isso é muito importante, gente. Não investir em conhecimento é o que faz o Google Ads, é um dos maiores motivos que faz o Google Ads ser um tabu na cabeça das pessoas, ser um pesadelo para muita gente. Já investi 2.000, já investi 3.000, mas quando você vai falar a fundo com essas pessoas, elas realmente não têm conhecimento. Elas só sabem ali pegar um conteúdo gratuito e apertar botão. Eu sempre falo, até faço uma analogia, o que você encontra no YouTube gratuitamente é como se fosse uma degustação daquilo que você ainda vai aprender, daquilo que você ainda tem que se aprofundar. Imagine que você vai no mercado e você vai degustar uma bebida, por exemplo, a pessoa não vai te dar a garrafa inteira. Por quê? Porque o interesse dela é que você realmente prove um pouquinho e compre depois e leve para casa e possa desfrutar. Então, eu sempre digo isso. O conteúdo gratuito, ele está mostrando uma pitadinha para você. Ele está te dando uma degustação do que é vender como afiliado, como funciona aquilo ali. Então, eu já digo de antemão para você, se você tentou sozinho, realmente o Google Ads não funciona para você. O segundo ponto, e também não mais importante, tá? Esses pontos que eu coloquei aqui são importantes, mas o segundo deles é isso aqui, ó. É não entender que isso aqui é um negócio. Se você vai entrar no Google Ads, se você quer começar no Google Ads, principalmente vendendo como afiliado, e você não tratar isso aqui de forma séria, profissional, como um negócio, você realmente não vai conseguir fazer isso aqui dar certo. Por quê? As pessoas entram muitas vezes nesse mercado e elas vêm com aquela ilusão de uma narrativa do mercado que existe realmente dentro do marketing digital, aquela narrativa de ganhar dinheiro fácil. E não é dinheiro fácil. Google Ads não é um negóciozinho, não é uma modinha, é algo que você tem que tratar como seu negócio. As suas campanhas, o que você faz, por exemplo, no Google Ads, é a sua empresa. É você lidando com aquilo que você quer ter resultado. Então lide com isso aqui, trate o Google Ads, trate as suas campanhas e entenda, né? Tenha a mentalidade que isso aqui é um negócio. É um negócio que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua realidade, mas não vai dar certo se você entrar aqui apenas com aquela mentalidade de fazer uma rendinha extra. Eu vou fazer uma graninha ali para pagar uma contazinha. Não. Lide com isso aqui como um negócio. Se você entrar de cabeça realmente com a mentalidade correta de que isso aqui é um negócio, pode ter certeza, o resultado vai chegar. Agora, se você não entender ou não entrar aqui com a mentalidade de que é um negócio, se você não tiver essa mentalidade, realmente o Google Ads não vai funcionar. O terceiro ponto para a gente poder avançar é colocar isso aqui, ó, traçar objetivos pequenos.
as suas primeiras vendas. Vamos aprender, galera, antes de querer você correr, você tem que aprender a andar. As pessoas entram muitas vezes e, infelizmente, é culpa de muitas pessoas que estão no mercado, que prometem realmente dinheiro rápido, dinheiro fácil. E também eu não posso dizer que é uma falta de maturidade também de quem ouve essa narrativa de entender que não existe dinheiro fácil. Não seja ingênuo. Eu sempre digo isso aqui lá na minha comunidade, eu sempre falo isso para os meus alunos. Não seja ingênuo, não existe dinheiro fácil, mas existe a construção do resultado. O Google Ads não vai funcionar para você se você não aprender primeiro a traçar pequenos objetivos. Se você nunca fez uma venda, qual o seu primeiro objetivo? Fazer a sua primeira venda. Não fica mirando nos 10 mil reais, que é uma meta, né, dos afiliados. Eu quero fazer 10 mil reais, mas você não vai chegar em 10 mil reais se você não fez nenhuma venda. Então mire primeiro no que eu preciso fazer para chegar na minha primeira venda. Trace metas. Eu não estou aqui dizendo para você não traçar metas, não sonhar em fazer 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, como eu já fiz aqui inúmeras vezes. Não é para você olhar, né, ser pessimista, mas também aprenda a traçar pequenos objetivos, porque isso vai ajudar na sua jornada. Sua primeira venda vai trazer uma alegria muito grande, isso vai motivar você a continuar. Então busque a primeira venda, os primeiros R$ 1.000 em comissões e depois você vai crescendo. Eu coloquei aqui, ó, não mire na lua se você não tem um foguete. Não adianta você querer chegar no resultado de alguém que já está no mercado se você ainda não fez nem a sua primeira venda, por exemplo, tá? O quarto ponto que eu coloquei aqui também, que eu considero muito importante, é você aprender, quando você entrar aqui no Google Ads, seja para fazer um negócio local, ou trabalhar como afiliado, ou qualquer outro tipo de negócio, onde você for anunciar no Google Ads, estabeleça uma rotina saudável. Você não precisa ficar 24 horas, principalmente se você ainda não vive disso aqui, você não precisa ficar 24 horas olhando a sua campanha, olhando ali se teve um clique, olhando se saiu uma venda. Quem nunca, né? Comenta aqui abaixo no vídeo se você já teve isso, porque eu já fui assim. No meu início, lá em 2021, cada clique que aparecia, eu olhava a campanha para ver se tinha saído uma venda. E quando eu olhava, já tinha acabado o dia e eu tinha passado o dia inteiro focado ali em olhar o Google Ads, em olhar as minhas campanhas. É claro que eu não estou dizendo para você abandonar e deixar tudo aí, as moscas, e ficar apenas torcendo para vender. Mas estabeleça uma rotina saudável, um horário para você estudar, um horário para você se dedicar à sua família, um horário para você fazer uma boa leitura de um livro, um horário para você fazer uma atividade física. Eu já cansei de ver pessoas aqui nesse mercado que começaram e ficaram até naquele estado de deprê, porque ficavam olhando as campanhas, o resultado não chega e é extremamente normal. No início você não conseguir fazer a primeira venda, às vezes na primeira campanha, você gastar às vezes os seus primeiros ali 300, 100, 200 reais e não conseguir destravar a sua primeira venda, é extremamente normal, como qualquer negócio. Então estabeleça uma rotina saudável para que você possa, de repente, você fez uma campanha ali e a primeira campanha não trouxe venda, você tendo uma rotina saudável, você vai conseguir lidar com isso de uma forma mais saudável também. A tua mentalidade vai estar mais flexível, mais saudável para você lidar com os percalços que vão surgir aqui no caminho. Então, se você não tiver uma rotina saudável, pode ter certeza, vai por mim, não vai funcionar para você também o Google Ads, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, o quinto ponto, que eu considero que é um dos maiores problemas e que mais impedem as pessoas de ter resultado aqui, é a tal da ansiedade. Se você não souber controlar a ansiedade e não aprender a usar ela a seu favor, pode ter certeza que você vai ficar 24 horas olhando ali cada clique que der para ver se saiu uma venda, e isso vai consumir você, principalmente porque vai ter campanhas que você vai colocar para rodar e elas não vão trazer a venda ali no primeiro clique, no segundo clique. Às vezes, a primeira campanha que você testar não vai vender. No meu caso, a minha primeira campanha vendeu da noite para o dia. Eu fiz uma venda muito rápido, mas eu já tenho aqui experiência de várias campanhas e também de centenas, de milhares de alunos que eu tenho aqui, pessoas que também não venderam na primeira campanha, e não tem nada de errado nisso aí. Só que se você não usar a ansiedade ao seu favor, ao invés de você ficar ali olhando para aquilo que está dando errado, usa a ansiedade ao seu favor. O que é a ansiedade? É você ficar preocupado com aquilo que ainda nem aconteceu. Então, a venda vai sair, o resultado vai chegar. E se não aconteceu ainda, é porque você ou fez algo errado, ou realmente a campanha não vendeu. Então, analisa o que você precisa, segue aquilo que a tua metodologia diz, o teu método, o teu curso, o teu mentor diz, e continue no processo, tá bom? Não adianta querer que as coisas vão acontecer da noite para o dia, porque não vai acontecer. O sexto ponto, que também para mim é um ponto muito importante, é aquelas pessoas
que querem fazer isso aqui dar certo, mas quer estudar pouco e quer praticar pouco. Não adianta. Eu vejo pessoas que muitas vezes falam, eu já estou há 5 anos no mercado, mas quando você vai conversar realmente com essas pessoas, elas estão 5 anos assim, ó. Ela começou em 2021, aí ela fez uma campanha durante o ano inteiro. Aí depois em 2022 ela fez outra campanha, aí depois em 2023. São casos como esses de pessoas que não estudaram realmente, que não praticaram. Eu tenho alunos aqui, por exemplo, que dizem, olha, eu não tive resultado com o curso. E quando a gente entra, às vezes, lá dentro da plataforma onde a gente está com o nosso curso, a pessoa não assistiu nem 1% do curso. É impossível, galera, você ter resultado em alguma coisa se você estuda pouco e pratica pouco. Eu sou uma pessoa que pratica muito esporte. Por exemplo, esse ano aqui que eu estou gravando esse vídeo, eu tinha um exercício lá no esporte que eu pratico, que é o CrossFit, que eu não conseguia. Eu não conseguia dominar a técnica daquele exercício. O que eu fiz? Eu me dediquei mais a fazer mais vezes aquele exercício. E essa semana aqui, nessa semana que eu estou gravando esse vídeo, eu consegui destravar aquele exercício que eu não conseguia. Por quê? Porque eu comecei a praticar mais. Então estude mais, pratique também, coloque a mão na massa. Se você for constante, pelo menos 1% todo dia, você vai chegar no resultado. Se você não está disposto a isso, se você acha que é só assistir um videozinho no YouTube, é só você assistir apenas uma aula do curso que você está e fazer a primeira campanha e não vendeu, eu estou desanimado porque eu assisti um curso, assisti uma aula do meu curso, assisti um vídeo no YouTube, fiz uma campanha e não deu certo. Realmente, o Google Ads não funciona também para você. Outro ponto importante, vamos avançar aqui, ó, é você ficar mudando de estratégia. Aquela famosa frase que a gente fala aqui, ficar pulando de galho em galho antes de validar a estratégia. Vai por mim. Não fica pulando de galho em galho. Na sua rede social, não fica seguindo um monte de pessoas que aplicam estratégias diferentes do seu mentor, porque ela vai mostrar o resultado de alguém lá e de repente você está aplicando uma metodologia de alguém e aparece na sua rede social alguém que com muito menos do que você já gastou, de repente, buscou uma outra estratégia ali, um Facebook Ads, por exemplo, a gente está falando de Google Ads. De repente você vê alguém que está lá no Facebook Ads e mostra um grande resultado. Aí você sai do Google Ads e vai para o Facebook Ads. Ou sai do Facebook e vem para o Google Ads. Vice-versa. Então confia no método que você está aplicando. Lembra que eu falei para você avaliar o mentor, ver se faz sentido realmente aquilo e aplicar de verdade. Se você não aplicar, não adianta ficar pulando de estratégia em estratégia, porque você não vai chegar a nenhum resultado. Outro ponto importante, vamos avançar aqui, ó, o nosso 8º ponto que faz com que realmente o Google Ads não funcione, é você não conseguir identificar onde você está errando. Ou seja, aquela falta de entender como analisar uma campanha, entender como escolher um produto, ter a mentalidade certa. Tem pessoas que não conseguem enxergar. E deixa eu falar uma coisa para você. É extremamente normal, no início da sua jornada como afiliado, você não enxergar onde você está errando. Porque isso também aconteceu comigo. Lá no meu início, no meu primeiro ano, eu fiquei quase R$4.000 negativo. E eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Mas quando eu fiz a mentoria com uma pessoa, ela me mostrou que eu estava errando níveis de consciência, eu estava errando as minhas palavras-chave. Para quem sabe um pouco sobre o mercado de afiliados, sabe que palavra-chave é o que traz um público qualificado. Se você errar no nível de consciência, na palavra-chave, você vai entender ali que você está trazendo um público desqualificado. Então, quantas vezes eu fiz campanhas lá no meu início com palavra-chave meio de funil e eu estava rodando um produto fundo de funil. E aí, realmente, quem chegava na minha campanha, ele não tinha interesse no meu produto. Só que na minha visão, eu estava fazendo tudo certo, tá? Eu já cansei de ouvir isso aqui no YouTube, no Instagram, pessoas falando, mas eu estou fazendo tudo certo, minha campanha está tudo certinho. E quando eu ouço essas narrativas, eu já sei que são pessoas iniciantes, que ainda não dominaram realmente a ferramenta. Por quê? Porque você realmente, gente, é normal, tá? É normal, é extremamente normal. Você não vai muitas vezes conseguir no seu início, na sua jornada, no início da sua jornada, identificar onde você está errando, tá? E o que eu preciso para conseguir aprender a identificar o que eu estou errando? Estudar. Colocar mais a mão na massa, ter network com as pessoas, vai lá no seu método, procura o seu mentor, tenta mostrar a sua campanha. Lembra que eu falei, procure alguém que dê mentoria no curso, que dê suporte para os alunos, porque às vezes você não está enxergando, mas o seu mentor vai enxergar onde você está errando, vai mostrar o caminho para você. Aqui na comunidade, por exemplo, na minha comunidade, quantas mentorias que nós fizemos de análise de campanha dos alunos e que a gente pôde mostrar para a pessoa o que estava dando errado e ela logo na outra semana ou na mesma semana depois da mentoria destravava a venda. Por quê? Porque ela não conseguia enxergar onde estava errando. E isso vai mudar, tá, gente? Fica tranquilo, porque à medida que você vai avançando, você vai começar
a ter esse feeling, né? Essa capacidade de enxergar, olha, eu errei aqui, então eu vou corrigir isso aqui e a minha campanha vai vender. Então confia que se você não sabe ainda identificar, estude mais. A falta do resultado geralmente é sempre isso. É a falta de conhecimento, de análise de campanha, é a pessoa que está escolhendo o produto errado, está anunciando da forma errada, é a falta de mentalidade. Então isso aqui é um ponto muito importante. Outro ponto que eu considero que para mim também faz com que o Google Ads não funcione é você parar de estudar. Ou seja, a pessoa comprou um curso e ela fica ali achando que ela vai ficar milionária. Coloquei aqui, ó, um kkk, porque realmente tem que dar risada. A pessoa entra, ela acha que ela vai pegar um curso e da noite pro dia ela vai ficar milionária. Não é assim, galera. Não vai rolar dessa forma, tá? O meu primeiro curso me fez destravar os meus primeiros 10 mil reais. Em 4 meses eu já estava fazendo 10 mil reais líquido por mês. Coisa que eu nunca tinha feito na CLT nos 16 anos que eu tinha trabalhado na CLT. Porém, não foi aquele curso, só aquele curso, que me fez alavancar os resultados. Depois que eu tive os meus primeiros resultados, eu fui começar a escalar as minhas operações, por exemplo, na gringa, ganhar em dólar, ganhar 5, 6 vezes mais. Aí eu comecei a faturar 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, como eu faço aqui sucessivamente. Vários meses fazendo aqui 6 dígitos. Mas, confesso, eu comprei um curso, comprei lá no meu início, em 2021, comprei um curso, mas investi em outros treinamentos também. Não se preocupe agora, você não tem que sair por aí sendo louco que compra cursos, tá? Quem nunca, né? Quem nunca foi aquele que comprou um curso, comprou outro, comprou outro? Eu tenho aqui vários treinamentos, eu tenho mentoria que eu já fiz com várias pessoas para aprender, para melhorar. Então a gente sempre precisa melhorar. Imagine que a pessoa que faz uma faculdade, ela não faz a graduação dela, depois ela não faz um doutorado, um mestrado, um pós-doutorado, tem toda a especialização. Então aqui também não é diferente. Não pare de estudar, a vida do afiliado vai ser sempre estudar. Se você ficar um mês parado aqui, 2 meses, você já vai perceber que quando você voltar, você já vai encontrar muita coisa diferente. Então tem que continuar realmente buscando conhecimento para você melhorar cada vez mais. E o nosso último ponto para a gente terminar aqui, ó, para eu dar para vocês a minha opinião, porque o Google Ads não funciona, tá? E dá para você aqui uma clareza maior. Eu vou dizer aqui, ó, que se você desistir por achar, né, que já deveria ter resultado, aquela famosa pessoa que vai falar assim, ó, eu já sei tanta coisa, eu já aprendi tanta coisa, e aí você desiste porque você não teve resultado. Então, se você desistir, se você é uma pessoa que entrou no Google Ads como afiliado e você já tá com a cabeça de que se não der certo na primeira campanha, se não der certo aqui, eu fiz o curso, mas se eu não vender, eu vou desistir. Realmente, o Google Ads não é para você. Eu não consegui, já dando aqui um pouco da minha opinião, já falando um pouco da minha opinião, eu não consegui resultados positivos no meu primeiro mês como afiliado. Eu fiquei quase 4 mil reais negativo. Naquela época eu só rodava no Brasil, mas depois que eu entendi onde eu estava errando, porque eu estava cometendo muitos erros, eu estava aprendendo ainda a dominar a ferramenta, a analisar as minhas campanhas, mas depois que eu aprendi tudo isso, no meu 5º mês como afiliado, eu recuperei todo o meu negativo e eu, no 6º mês, do 5º para o 6º mês, eu já consegui bater ali os meus primeiros 10 mil reais como afiliado. Então, esses são os pontos que eu já quero dizer para você que realmente, se você é um afiliado e você não se atentar para essas coisas, aí eu vou dar aqui a minha opinião agora final para vocês. Aí eu vou dizer para você que realmente, se você não se atentar para todos esses pontos que eu acabei de mostrar para você, realmente, galera, o Google Ads, ele não funciona. A grande pergunta que vem agora, eu tenho certeza na sua cabeça, e Celes, como é que é esse negócio aí das pessoas que fazem 100 mil reais, que fazem 30 mil reais? Como é que é isso? Será que isso é verdade? Será que funciona? Galera, funciona. Só que se você não lidar com o Google Ads de forma inteligente, se você não entrar de cabeça realmente focado em estudar, em se aplicar, em se dedicar, se você entrar com aquela mentezinha de que eu vou fazer uma campanha, aquela mentalidade pequena, eu vou fazer uma campanha e se eu não vender, eu já vou desistir, realmente o Google Ads não funciona. Então a minha conclusão que eu deixo aqui para você é que o Google Ads, ele não funciona para pessoas que não se atentarem para esses pontos que eu acabei de mostrar para você. Se você não se dedicar, se você não estudar, se você não aprender a lidar com os seus processos, com aquilo que você está vivendo naquele momento, não deixar a ansiedade te dominar, não vir para o Google Ads para vender como afiliado, muitas pessoas olham para o resultado de alguém e elas querem chegar da noite para o dia naquele resultado. Eu já fiz aqui mais de 4 milhões de reais no Google Ads só como afiliado, mas se você vier aqui e fizer parte do meu
meu treinamento, você não vai chegar a um resultado como esse do dia para a noite. Mas eu tenho alunos aqui que chegaram a 100 mil reais, já faturam 100 mil reais por mês com um método, com a metodologia, aplicando, vivendo o processo, colocando a mão na massa. Pessoas que às vezes no primeiro ano não conseguiram um resultado como esse, mas que não desistiram, que se dedicaram e que fizeram dar certo. Então a recomendação que eu dou para você aqui, se você é afiliado e de repente você não conseguiu ter resultado ainda, reveja todos esses pontos que eu acabei de mostrar para você. Se de repente você não está errando em alguma coisa, se você não está enxergando aquilo que está sendo o principal motivo da sua falta de resultado. Lembra que eu falei para vocês do aluno que veio aqui, a pessoa que falou comigo, que já tinha gastado 30 mil reais em 2 anos já no mercado e não tinha tido resultado nenhum no Google Ads? Olha só o print dele aqui, ó, que eu falei que eu ia mostrar de novo para vocês. Ele veio aqui, começou a fazer uma mentoria comigo, uma mentoria individual, e eu falei para ele, falei, cara, isso não tem lógica, tá? Não tem como você ter investido 30 mil reais e ter feito tudo certinho e não ter tido resultado. E foi, como diz na minha terra, foi batata. Eu comecei a fazer o acompanhamento com ele e mostrei para ele tantas coisas que ele estava fazendo errado, aprendeu errado, foi direcionado da forma errada, escolheu os mentores errados. E aí, galera, é o que eu sempre falo, tá? É você não percorrer o caminho certo, você não ter o conhecimento, é pior. Você percorrer o caminho errado é pior do que você não ter feito. Por quê? Porque se você chegar aqui no mercado e começar da forma errada, você vai colocar grana e o resultado não vai voltar. Como eu mostrei para vocês aqui, ó, isso aqui, ó, já é o resultado dele no primeiro mês fazendo aqui o acompanhamento comigo. Depois que eu direcionei ele da forma certa, já bateu aqui 2 mil dólares de faturamento na ClickBank. Então eu já quero, para finalizar aqui o vídeo, se você gostou do conteúdo, eu quero já pedir para você novamente se inscrever no canal, se até aqui você não se inscreveu, se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui se você gostou do que eu mostrei para você, compartilhe com outras pessoas que não estão tendo resultado, que não conseguiram ainda ter resultados no Google Ads. E agora eu também vou falar para você que se você quer começar no Google Ads da forma certa, quer aprender com quem realmente faz isso aqui, vive desse mercado, como eu aqui sou, é o meu caso, e tem dezenas de pessoas aí também no mercado que estão vivendo do Google Ads atualmente, que faturam 30, 40, 50, 100 mil reais, e é real. Existem pessoas no mercado que estão vivendo realmente desse mercado, que conseguiram destravar os seus resultados. E se você precisa destravar seus resultados, é um afiliado e ainda não conseguiu, vem para minha comunidade. O link para você conhecer a minha comunidade está aqui na descrição, a comunidade Mestres do Ads, onde eu ensino você ali um curso passo a passo, do zero ao avançado, para você vender como afiliado no Google Ads, seja no Brasil ou seja na gringa, que é onde a gente fatura 5 vezes mais. E além de tudo isso, nosso curso aqui na nossa comunidade, você ainda tem um acompanhamento de perto, 2 vezes por mês, mentoria para analisar suas campanhas, e também 1 vez por mês, uma mentoria de conteúdo estratégico para trazer o que mais está bombando atualmente no mercado de afiliados no Google Ads. Espero que você tenha gostado aqui, galera, desse conteúdo, e não esquece de deixar também o seu comentário aqui da sua experiência com o Google Ads. Eu vou comentar também ali em cima, eu vou responder você se você tiver alguma dúvida, e nos próximos vídeos nós vamos nos encontrar aqui também falando muito mais sobre Google Ads, sobre mercado de afiliados. Vejo vocês no próximo vídeo.